Olá, pessoal, tudo bem? Esse aqui é o nosso conteúdo sobre pilhas e eletrólise. Eu vou começar o conteúdo falando com vocês sobre considerações iniciais a respeito das pilhas e, no segundo momento, vou falar de eletrólise. Vamos lá. Bom, essa conversa toda, ela começa com as pilhas, a observação de um fenômeno de produção de carga. Então, o atrito e coisas assim produziam carga. Então, uma carga que era produzida a partir de um meio não fisiológico. Além disso, no desenvolvimento dos modelos atômicos já se falava em carga, partícula alfa, partícula beta, partículas carregadas positivamente, partículas carregadas negativamente, por aí vai. Depois, eles observaram que existia carga também quando se observava a natureza. Alguns animais, né, como peixe elétrico, por exemplo, ele produzia carga como um mecanismo de defesa para afastar os predadores. E, finalmente, a ideia foi fazer o quê? Olha, a gente consegue separar essa carga e a gente consegue até acumular essa carga. Vem desde lá, em 1700 e alguma coisa, os caras já estavam fazendo os primeiros protótipos do que viriam a ser as pilhas e as baterias. Tá? Em 1836, Daniel propôs a primeira pilha. Ele vem depois, né, do experimento de Alessandro Volta, que empilhou, né, placas de cobre e zinco e colocou numa solução ácida ali. Foi o primeiro experimento originalmente. E eles observavam ali a partir de uma reação espontânea, pilha, reação espontânea, isso é muito importante. Eles observavam ali que a energia química se convertia em energia elétrica, era possível produzir energia elétrica, né, a partir da combinação de alguns metais no meio de uma solução, um certo arranjo experimental, como esse aqui que está ilustrado na pilha de Daniel. Existem várias maneiras de você construir uma pilha, até as pilhas que a gente conhece hoje em dia, por exemplo. Nesse sentido do desenvolvimento, veio célula combustível, onde você coloca etanol, alguns gases, né? Coloca outros álcoois, como glicerol, para produzir energia elétrica num dispositivo como esse, tá? Onde você tem uma alimentação com gases e o combustível passa e você tem a produção de carga, aí, de eletricidade. Os acumuladores de carga, como as baterias, né? As baterias de chumbo ácido, no século XIX, elas foram utilizadas até os anos 1990, por aí, 1995, e aí mudou a tecnologia de baterias, né, até a tecnologia que a gente conhece hoje, como as baterias de íon-lítio, que ganhou o Prêmio Nobel de Química. Então, esses dispositivos, eles são importantes porque a gente observa no dia a dia e eles têm uma história. E essa história começou com a observação da produção de carga. E se você quiser ver mais coisas sobre produção de carga, eu acho que o gerador de Van der Graaf é uma aplicação bem interessante, que você consegue produzir carga e essa carga pode ser acumulada na forma de capacitores, resistores, enfim. E no YouTube você acha mais coisas sobre o gerador de Van der Graaf, tá bom? Bom, falando sobre as pilhas propriamente dita, a pilha de Daniel ela foi concebida num desenho esquemático parecido com esse. O desenho original é um pouquinho mais rudimentar, esse aqui é um desenho mais bonito. Perceba que aqui eu tenho um copo de cobre, eu tenho um contato externo, tá? Um contato elétrico. Eu tenho um copo cerâmico, sim, um copo cerâmico poroso, e nesse copo de cobre eu tenho uma solução de sulfato de cobre. E dentro desse copo cerâmico, eu tenho uma solução de ácido sulfúrico. O fato do copo cerâmico ser poroso permite com que essas soluções fiquem em contato uma com a outra, tá? Então existe digamos, um equilíbrio aí, né, entre cátions e ânions aqui, entre os cátions e ânions da solução de sulfato de cobre e entre os cátions e ânions da solução de ácido sulfúrico aqui dentro desse copo cerâmico poroso. E dentro desse copo cerâmico poroso, ele colocou uma haste de zinco, né, um fio de zinco. Então, veja que os metais agora serão chamados de eletrodos. Então, eu tenho um eletrodo, que é o zinco, e um segundo eletrodo, que é o cobre. Então, o eletrodo é aquele material que faz parte da pilha, né, que vai permitir a passagem dos elétrons aí. E essa solução aqui de sulfato de cobre ou de ácido sulfúrico, ela
vai ser chamada de eletrólito. Então, o eletrólito é essa solução rica em cátions e ânions, né? Rica em íons, dizendo assim. Então, a partir do momento que ele fechou o circuito aqui, ou seja, ele ligou esse contato de cobre com esse contato de zinco, uma reação aconteceu, uma reação espontânea. Pilha, quando eu falo de pilha, estou falando de reação espontânea. Encostou aqui, ó, fechou o circuito, uma reação espontânea aconteceu. O que ele observou com o tempo foi que essa haste aqui de zinco ela foi corroída, enquanto aqui nas paredes do copo de cobre ocorreu a deposição de uma certa quantidade de material. Então, o grande lance do Daniel foi tentar entender o que estava acontecendo aí a partir do estudo das reações que estavam acontecendo. Um haste de cobre corroeu, uma certa quantidade de material se acumulou aqui no copo de cobre. Então, o que aconteceu? Essa era a ideia de Daniel. Bom, para a gente falar um pouco sobre isso, a gente tem que falar de reações de oxirredução. Vocês já viram na parte de reações químicas, o balanceamento, existe uma prática do balanceamento que é o balanceamento pelo método do íon elétron. O elétron aparecendo aí de novo, o elétron também está presente aqui nas pilhas. O reagente principal de uma pilha é o elétron, né? Sem elétron não vai ter pilha. Então, se você quiser revisar um pouco sobre o balanceamento pelo método íon-elétron, já adianto aqui, eu vou deixar mais um vídeo lá para vocês acompanharem essa explicação sobre o balanceamento pelo método do íon-elétron. Tá? Vamos reforçar isso daí. Bom, no caso das pilhas, o que Daniel observou é que só faria sentido falar em reação de oxirredução a partir do momento que houvesse transferência de elétrons. É nesse momento em que a parte de pilhas, né, que a gente trata aqui, a eletroquímica é uma química de elétrons. Então, por isso que eu digo, o elétron é o elemento mais importante aqui. Então, se houver transferência eletrônica em reações em que ocorra uma transformação de energia química em energia elétrica, elétron, tá? Você está falando de eletroquímica, você está falando de uma reação de oxirredução. Tá? Nesse processo, quando você olha oxirredução, a parte ox está relacionada à oxidação. Quando a gente fala em oxidação, a gente está falando em perda de elétrons. Se um metal oxidou, ele perdeu elétrons. Consequentemente, o seu NOx, né, o seu número de oxidação, aumentou. Simples assim. Portanto, a gente tem um exemplo aqui da pilha de Daniel. A reação química que acontece lá na pilha de Daniel é essa daqui. Eu tenho zinco sólido mais cobre. Lembra lá a solução do sulfato de cobre? Cobre 2+. Eu tenho zinco na forma aquosa aqui, que ele se dissolveu, né? Correu corrosão lá. E eu tenho o cobre do copo de cobre, o eletrodo de cobre. Tá? Então, eu tenho isso aqui lá, na minha montagem da pilha de Daniel. Se eu analisar o zinco em primeiro lugar, eu vou observar que o zinco sai do NOx 0 para +2. Então, isso aqui indica um aumento do número de oxidação. Se o número de oxidação aumentou, ele perdeu elétrons, logo ele sofreu oxidação. Tá bom? Pois bem, por outro lado, é possível que ocorra também uma redução. É possível que ocorra, não. Por outro lado, vai ocorrer a redução, é a reação complementar da oxidação. Se um metal sofreu oxidação, o outro vai sofrer redução. E quando a gente fala em redução, eu estou falando do ganho de elétrons. O ganho de elétrons, a diminuição do número de oxidação. Tá? Então, o metal que sofre redução, ele recebe os elétrons, certo? Ele ganha. Consequentemente, o seu número de oxidação diminui. Se nós olharmos aqui de novo o exemplo da pilha de Daniel, zinco com cobre, zinco e cobre aqui como produto. Observe que o cobre ele começa com o NOx +2 e termina com o NOx igual a 0. Dessa maneira, eu percebo que o NOx do cobre diminuiu. Se o NOx diminuiu, ele ganhou elétrons. Logo, ele passou pela reação de redução. Tá bom? Pois bem, pessoal. Observações importantes aqui. É importante que nessa reação de oxidação e de redução ocorra um fenômeno chamado eletroneutralidade. Eu preciso garantir que a quantidade de elétrons que foram perdidas, entre aspas, durante a oxidação, sejam ganhas durante a redução. Tá? Sejam ganhas durante a redução.
Ou seja, se o metal oxidou perdendo 2 elétrons, o outro metal deve reduzir ganhando 2 elétrons. Tá certo? Deve reduzir ganhando 2 elétrons. Caso isso não seja possível, esse perder 2 e ganhar 2, eu preciso fazer um ajuste. Preciso fazer um balanceamento. Balanceamento que vocês já estão acostumados, como o que eu citei agora há pouco. Balanceamento pelo método do íon elétron ou balanceamento por outros métodos. O importante é que você mantenha a reação balanceada, tá bom? No caso aqui das pilhas, né, da eletroquímica, lembra, o nosso reagente principal são os elétrons. Se eu conseguir ajustar a quantidade de elétrons, consequentemente a minha reação estará balanceada. Se houver um desbalanço, Murilo, perdeu 2, ganhou 1, eu preciso ajustar para que seja perdido 2 elétrons e ganhe 2 elétrons, certo? Com os exemplos vai ficar um pouco mais fácil vocês visualizarem isso daqui. Pois bem, mais observações. Para a gente analisar isso de uma maneira mais tranquila, eu vou separar a reação de oxidação da reação de redução e vou chamar de semi-reações. Tá bom? Dessa maneira, vai ficar um pouco mais claro de analisar quem foi que ganhou e quem foi que perdeu elétrons. Tá bom? E, no final de tudo, eu vou somar essas semi-reações e vou ter a minha reação global. E aí eu vou conseguir ver claramente quais são os elétrons que eu preciso ajustar e se eu preciso ajustar, que é muito importante. Vamos lá. Eu tenho aqui a minha reação da pilha de Daniel. Vocês já estão bem familiarizados aqui. Essa aqui é a reação que ocorre na pilha de Daniel. Vamos ver como ela é analisada de maneira separada. Primeiro, o zinco. O zinco, como você sabe, ele está aqui, ó. Separei só o zinco. Ó. Zinco sólido vai dar origem a zinco 2+, mais 2 elétrons. Por quê? Porque ele perde elétrons e passa por uma reação de oxidação. O NOx dele aumenta, sai de 0 para mais 2. Oxidou, perdendo 2 elétrons. Por que eu digo que ele está perdendo? Porque ele está aqui do lado do produto. Está do lado do produto. Então, a gente assume que esse zinco aqui perdeu 2 elétrons. Né? O zinco sólido perdeu 2 elétrons. Lembra lá no começo quando eu falei que ocorreu uma corrosão do fio de zinco? Ele foi corroído, ele foi consumido. Então, o zinco sólido se transformou em zinco 2+. Certo? Então, esse zinco 2+ aqui vai ficar em solução e os 2 elétrons vão aparecer já em outro lugar aqui, ó. Vamos ver. O cobre 2+ aqui, como reagente, vai ganhar 2 elétrons. Olha os 2 elétrons aqui que o zinco perdeu. Ó. Onde é que está aparecendo aqui? Ó? Certo? O cobre capturou. Pegou esses 2 elétrons e formou cobre sólido. Aí você diz, espera aí, Murilo. Você falou que ocorreu um acúmulo de material nas paredes lá do copo de cobre. Pois então, o cobre em solução, da solução de sulfato de cobre, estava lá, ó, cobre aquoso, 2+. Ele ganhou esses 2 elétrons, ele recebeu esses 2 elétrons que o zinco liberou. Quando ele recebeu, ele foi a cobre sólido, se depositando nas paredes do copo de cobre que Daniel observou. Tá certo? Assim, eu tenho a semi-reação de redução. Então, eu tenho 2 semi-reações ou 2 meia-reações, certo? Uma de oxidação e outra de redução. Perceba que a quantidade de elétrons aqui ela é equivalente. 2 elétrons, 2 elétrons. 2 elétrons no produto, 2 elétrons no reagente. Dessa maneira, eu posso cancelar, porque automaticamente a minha reação já estará balanceada, tá certo? Se esses valores aqui fossem desiguais, o que a gente ia precisar fazer é um ajuste. Tá? Aqui na nossa reação global, eu tenho o que sobrou, né? Zinco sólido, cobre aquoso 2+, zinco aquoso 2+, mais cobre sólido. É exatamente o que sobrou dessa soma aqui da semi-reação de oxidação com a semi-reação de redução. Tá bom? Perceba que essa maneira de escrever aqui, pessoal, ela não é à toa. Primeiro eu estou escrevendo aqui quem oxidou, depois a espécie que irá reduzir, a espécie que sofreu oxidação, né, a oxidada aqui no caso, e a espécie que sofreu redução. Sempre eu vou seguir nesse padrão. Oxidou, reduziu, oxidou, reduziu. Essa é uma maneira convencional de escrever. Assim todo mundo sabe que você está falando de uma reação sobre pilhas. Beleza? Vamos lá.
Vamos continuar a nossa análise. Outra coisa que vocês vão observar nas tabelas, nos textos sobre pilhas, é que as reações são escritas majoritariamente no sentido da redução, certo? Elas são escritas nesse sentido aqui. Analisaremos todas as reações sobre pilhas no sentido da redução. Por quê? É uma maneira convencionada. Uma maneira que eu vou convencer, vamos analisar todo mundo no sentido da redução. E como é que a gente vai diferenciar um do outro? Quem oxidou e quem reduziu? Pela diferença de reatividade, certo? O cobre vai ter uma reatividade, o zinco vai ter outra reatividade. Óbvio, são diferentes, certo? Então, a gente percebeu que o zinco ele é mais reativo do que o cobre, porque o zinco oxidou primeiro, o cobre não oxidou, ele ficou na forma reduzida. Né? O cobre 2+ estava em solução, foi que sofreu redução. Vamos analisar isso? Né? Então, isso acontece, pessoal, de um elemento, né, de um metal ser mais reativo do que outro, porque se você olhar naquele bloco intermediário da tabela periódica, você vai ver que os metais, alguns são ditos nobres e outros não são tão nobres assim. Existe uma escala para isso. O metal mais nobre que tem, os metais mais nobres, ouro e platina, são os metais mais nobres que a gente vai observar. Outros serão menos nobres. Vai ter uma escala para isso. E essa escala a gente vai ver no vídeo seguinte, né? No próximo vídeo a gente vê essa escala aí na forma de uma tabela, onde você vai poder sempre consultar essa tabela e a partir de valores de potencial, vamos já falar sobre o que é potencial, os valores de potencial vão te indicar qual metal vai sofrer oxidação e qual metal vai sofrer redução. Aqui nesse início, a gente está assumindo, certo, com muita tranquilidade, que o zinco oxida e o cobre reduz. No próximo vídeo a gente vê mais sobre isso. Tá certo? Analisando ainda a oxidação e a redução, eu preciso identificar para vocês quem são os agentes oxidantes e os agentes redutores. De uma maneira bem simples e tranquila de entender, o agente oxidante é aquele cara que promove a oxidação de outro. Por exemplo, o cobre, ele sofre uma reação de redução, você sabe. Logo, ele é o agente oxidante do zinco. Ele promoveu a oxidação do zinco. Por quê? O zinco não gosta tanto dos elétrons, certo? Ele não gosta tanto dos elétrons. Então, ele vai perder esses elétrons. O cobre já gosta muito dos elétrons. O cobre tem uma afinidade muito grande por elétrons. Então, ele promove a oxidação do zinco para ficar com esses elétrons que vêm do zinco. Tá? Então, o agente oxidante é aquele cara que gosta muito de elétron. Ele promove a oxidação de outro. Tá certo? Por outro lado, o agente redutor é aquele cara que ele cede os elétrons facilmente. É o caso do zinco. O zinco é o agente redutor de quem? Do cobre. Ele promove a redução do cobre. Ele não gosta dos elétrons, ele libera esses elétrons, fazendo com que o cobre passe pela reação de redução. Então, o agente redutor é o cara que sofre oxidação. E o agente oxidante é o cara que sofre redução. Certo? Vou colocar um exemplo aqui, bem amplo, para você poder entender. Uma espécie com manganês, ferro 2+, em meio ácido, aqui ó, o H+, simbolizando meio ácido, manganês, ferro e água. Fechou aqui a minha reação. Minha reação aqui está balanceada. Eu balanceei essa reação aqui utilizando o método do íon elétron. Lembrando, vou disponibilizar para vocês um vídeo sobre uma revisão sobre o balanceamento pelo método do íon elétron, tá certo? Vamos analisar aqui primeiro o ferro. O ferro começa com 2+, e vai até ferro 3. Nessa reação aqui, pessoal, você está vendo que o NOx aumenta. Logo, ele sofre oxidação. Quem sofre oxidação promove a redução do outro. Ou seja, a partir do momento em que o ferro oxidou, na presença do manganês, ele está dizendo assim, olha, manganês, passe pela reação de redução, certo? Porque eu sou o agente redutor. O ferro é o agente redutor. Ele vai promover a redução de quem? Do manganês. Vamos analisar. O manganês está aqui, ó, +7, e depois vai a +2. De +7 para +2, você está vendo que o NOx está diminuindo. Se o NOx diminui, ele sofre redução. Consequentemente, ele promoveu a oxidação do ferro.
Então, esse processo aqui, pessoal, ele acontece simultaneamente. Só do ferro ver essa espécie de manganês aqui, o ferro sabe que ele vai ter que passar por uma reação de oxidação. Ele automaticamente sabe ali que ele é o agente redutor, porque ele vai promover a redução do manganês, tá certo? O manganês, por sua vez, ele é o agente oxidante, porque ele promove a oxidação do ferro, certo? Ele promove a oxidação do ferro, desse jeito aqui, tá certo? Pessoal, um esquema simples, direto para vocês começarem a entender que as reações nas pilhas podem ser separadas em semi-reação de oxidação, semi-reação de redução, existe um agente oxidante, existe um agente redutor, alguém ganha elétrons, alguém perde elétrons, tá certo? No próximo vídeo a gente fala um pouco mais sobre esses caras todos e faz um resumão aqui para facilitar a compreensão de vocês. Valeu? Até mais!